Quais serão as maiores mudanças na mobilidade urbana no mundo pós-pandemia? Pedro, Essa perguntando. é uma boa pergunta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão aí. Todo mundo na área de transporte está querendo aí descobrir, né? Porque a gente teve aí uma grande mudança modal. Então, por mudança modal, a gente quer dizer que, assim, que as pessoas saíram de um meio de transporte, que no caso, a maior parte é ônibus, por exemplo, e mudaram para outro, que é, por exemplo, o carro, né? Então, a gente teve aí uma grande mudança de modal por causa dessa questão do isolamento social. Por exemplo, a gente teve uma diminuição do uso de ônibus e uma diminuição, por exemplo, do uso de aviões. Então, durante a pandemia, a gente teve essas mudanças bem drásticas, né? E aí a questão é como que a gente vai retornar no mundo pós-pandemia. Então, depende muito, porque depende muito da posição das cidades em frente a essa situação. Então, por exemplo, a Alemanha tinha um planejamento cicloviário já pré-pandemia, antes da pandemia, e com a situação da pandemia, eles resolveram aí implementar algumas medidas que eram para 4 ou 5 anos. Então, eles adiantaram algumas medidas. Então, aí, lá na Alemanha, você tem aí um pouco de uma mudança modal para a bicicleta. Aqui no Brasil, a gente já está tendo uma situação um pouco diferente. A gente tinha aí as montadoras de carro aí declinando, né? Elas estavam começando a vender menos carro, então elas estavam em queda. E com a mudança com a questão do Covid, as montadoras aí começaram a estabilizar e até mesmo chegar a subir, né? Porque as pessoas acabaram optando aí pelo carro. Então é uma coisa muito local, que varia muito de cidade para cidade. Mas vai ter aí uma tendência de reorganização dos transportes, que provavelmente a gente só vai conseguir descobrir aí como vai ser no próximo ano, até porque a gente ainda está no período de estabilização, né? Então, por exemplo, a gente ainda está em quarentena, a gente não saiu de quarentena ainda, que vai ter um impacto muito forte aí nesse mundo pós-pandemia. Mas eu acredito aí quem vai sair perdendo aí vai ser o transporte público, infelizmente, né? O transporte público estava em alta, a gente estava aí numa mudança de modal para o transporte público, e aí agora, por causa do isolamento social, eu acredito que vai ter bastante gente aí que vai querer trocar de modal. Mas será que o risco é de trocar do modal para o carro? Todo mundo sair de carro individual? Ou mudar para outros meios mais ativos, como a bicicleta ou ir a pé, igual a gente estava conversando lá atrás? Então, isso que eu comentei, né? Isso depende muito de como as cidades estão encarando. Aqui no Brasil, a gente teve, num primeiro momento, claro, né? Isso pode mudar. Uma mudança para o modal do transporte privado e uma mudança pequena para a utilização do modal ativo de bicicleta. Mas aí algumas cidades já, como por exemplo Belo Horizonte, já estão aí investindo em fazer aí mudanças de cicloviárias, né? Então, por exemplo, com uma coisa que a gente chama de urbanismo tático, que é um urbanismo pontual, que você pode modificar de um final de semana para o outro, para testar aí opções de qual é a melhor via, qual é o melhor caminho para bicicleta e tudo mais. Então, tentando aí estimular esse uso da bicicleta, né? Acredito que é uma coisa que está em constante movimento, né, na verdade. Então, além das mudanças que a pandemia vai acabar forçando, ela também abriu algumas oportunidades, Sim. como por exemplo essa da bicicleta, não é que você falou lá em BH que eles estão testando. Então a gente agora, além de a gente conseguiu realmente uma oportunidade para fazer testes também com mais tranquilidade, né? Como tem menos gente na rua, talvez seja o momento ideal para que isso E eu ocorra. E eu acho que a gente também está num momento interessante como população, porque, por exemplo, há alguns anos atrás a gente teve aí uma série de ciclovias que foram implementadas, por exemplo, na cidade de São Paulo, e foram recebidas muito negativamente. Não vou entrar aqui em mérito se elas estavam corretas ou não, isso aí é uma outra discussão, mas a ideia de você ter ciclovias na cidade de São Paulo era uma ideia muito difícil de se aceitar, porque São Paulo é uma cidade cheia de morros, é uma cidade com muito trânsito, então você tem aí um problema de segurança. Mas uma vez que as ciclovias foram entrando e começaram a fazer parte da vida do paulistano,
os paulistanos começaram a aceitar essa ideia. Então, hoje em dia, e isso meio que generalizou para o Brasil inteiro. Então, hoje em dia, você testar ciclovias, aproveitando esse momento que a gente está aí de pandemia, é uma ideia que a gente está mais apto a aceitar, e inclusive a utilizar, e a gostar, e a recomendar, né? Então, eu acho que aí já tem essa ideia já está na população, e eu acho que só falta aí a gente ir para a rua e fazer isso virar realidade, né?